E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para o comentário da prova de língua inglesa da UES, primeira fase 2024.1. Essa prova, em termos de grau de dificuldade, ela me parece um pouco mais complexa do que as edições anteriores do vestibular da UES. Embora a estratégia de leitura pudesse ser aplicada, o scanning, que basicamente requer apenas uma leitura superficial do texto, o aluno precisaria fazer uma conversão das palavras-chave, o que talvez tenha dificultado um pouco o trabalho de resolução das questões. Mas, de uma maneira geral, a gente pode dizer que a UES manteve o padrão que nós encontramos nos últimos vestibulares, cobrando um texto bastante extenso, mas exigindo basicamente uma compreensão superficial em termos de informações explícitas. Então, bastaria que você conseguisse identificar as palavras-chave no enunciado de cada uma das 8 questões, fizesse uma rápida busca no texto por essas palavras-chave, delimitasse o fragmento a ser lido e extraísse dele uma compreensão geral do que o autor queria dizer. Com essa compreensão geral, você poderia perfeitamente comparar com as alternativas propostas e facilmente encontrar a resposta correta. Também me chamou a atenção o fato de que, depois de muitos anos, a UES mudou a fonte de onde normalmente extrai o texto que é utilizado como base para a resolução das questões. Em geral, a gente sempre encontrava textos do jornal The New York Times. Dessa vez, eles usaram uma outra fonte, o jornal The Washington Post. Em relação à temática do texto, eu acredito que a comissão executiva do vestibular deixou um pouquinho a desejar. Afinal de contas, o texto falava sobre etiqueta no uso do telefone celular. Então, eu particularmente esperava textos mais conectados com a realidade imediata do aluno em relação a entender o que estava acontecendo, por exemplo, no conflito entre Israel e Palestina. Mas seja como for, eu tenho certeza de que você, com base na estratégia que foi exaustivamente trabalhada em sala de aula, deve ter conseguido sim acertar as 8 questões. Lembrando que para a segunda fase, aqueles candidatos que vão se submeter ao curso de letras, tá? Não esqueçam de dar uma revisada em conteúdos gramaticais, tendo em vista que essa segunda prova, a segunda fase do vestibular da UES, requer um domínio de tópicos gramaticais muito específicos. Eu me despeço desse rápido comentário, esperando em breve poder encontrar você e a gente comemorar a sua aprovação para a segunda fase. Um forte abraço.